Oi, meus amores, família querida, seja bem-vinda. Prazer receber todos aqui no nosso consultório. Obviamente, você já entendeu, já aprendeu, tem posto em prática faz tempo a higiene com muita responsabilidade, especialmente agora na pandemia, não é? Nós aprendemos a lavar as mãos. Parece que a gente nem sabia lavar as mãos direito. E passa um tempo e lava bem lavadinho. Fomos ensinados a isto recentemente. Mas também álcool em gel, máscara, a roupa, as sacolas, as compras, redobrou o cuidado. Mas tem um tipo de higiene que a gente não dá muita atenção. E por conta disso tem muita gente sofrendo justamente agora, nesse tempo de pandemia, não é? É a higiene mental. A gente precisa aprender a fazer higiene mental. Como é que a gente limpa pensamentos? Como é que a gente limpa a mente das preocupações? Como é que fica limpinha para você poder ter boas ideias, melhorar a sua relação com a vida, se organizar, resolver problemas, situações complexas? Porque eu vou te dizer uma coisa, a vida não é facinha, ela é complexa. Você precisa dar conta de se relacionar com você mesma, com os outros, a fé, a espiritualidade, o trabalho, o dia a dia, o cotidiano é super exigente. Viver é exigente. Então a gente precisa se apropriar de ferramentas, muito conhecimento. Sem conhecimento a gente não vai para frente, não. Porque as coisas mudam e a gente fica lá atrás com conhecimento diante, sem aplicar a experiência prática, sem se dar conta de como usar efetivamente a nosso favor o conhecimento e este conhecimento que precisa ser agregado a ele. Paciência, sabedoria, domínio próprio, não é essas coisas assim que são ferramentas indispensáveis para viver? Então tá, mas vamos ao ponto. Como fazer higiene mental, como fazer higiene dos pensamentos, das emoções, como é que a gente limpa? Será que tem álcool em gel para passar no coração? Acho que não, né? É diferente. As minhas convidadas já estão aqui, mas primeiro vocês. Nós estamos nas redes sociais? Sim, sim, sim. Nós estamos lá no nosso Facebook ao vivo, você vai lá assistindo, já está aí com a gente no nosso Facebook, compartilha, curte, compartilha. Ó, minha gente, tem um negócio. Tô lá no canal do Consultório de Família, tem lá, sei lá, umas 250 mil pessoas inscritas, mas não tem você. Faz uma falta, dá uma dó. Vai lá, se inscreve, clica no sininho para quando a gente colocar lá, subir o programa que você acompanha aqui, para compartilhar com os amigos, para ver de novo. É dever de casa, a gente faz o dever de casa, assistindo de novo, anotando, entendeu? E tem também no Instagram, Consultório de Família NT, Consultório de Família NT, tá bom? Agora chega de conversa, vamos apresentar as nossas convidadas. Tenho aqui comigo a Ana Flávia, bem-vinda, psicóloga, que vai nos ajudar outra vez aqui com esse tema de hoje. Você gostou do tema, Ana? Adorei, é super então tá atual e eu acho que vai ser muito importante para o pessoal que está em casa. É Obrigada. sempre um prazer estar aqui com você. Obrigada, viu? Obrigada mesmo. Svitlana Samoilenko vai falar com a gente lá de Curitiba. Ela é mestre em andragogia, a aprendizagem aplicada aos adultos. A gente normalmente fala de pedagogia, né? As andragogia, menina, um nome novo assim que a gente vai assoletrando. Assoletrando é boa. Quanto da andragogia, né, Darlene? Bem-vinda, prazer recebê-la mais uma vez. Muito obrigada, prazer todo meu, Darlene. Então, já que te chamei aí na telinha, fala pra gente, higiene mental como é? Por onde que a gente começa essa história de limpar a cabeça, amiga? Perfeito! Olha, eu adorei o exemplo que você deu, Darlene. É o exemplo de higiene física. Lavar as mãos, a gente escova os dentes, não é? Quantas vezes por dia você lava as mãos? Quantas vezes por dia você escova os seus dentes? É interessante porque essa comparação, ela é boa, ela é certa para colocar em perspectiva aquilo que nós fazemos ou não fazemos com a nossa mente. Então, enquanto a gente lava as mãos a cada tanto tempinho aí, cada vez que for sair, cada vez que preparar comida, cada vez, não é? Enquanto a gente escova os nossos dentes 2, 3, 4, sei lá quantas vezes por dia, porque aprendemos a fazer isso? Será que alguém nos ensinou a fazer uma arrumadinha na nossa mente? Isso é muito menos frequente, infelizmente. Então, a minha primeira dica aqui, Darlene, é pensamentos.
A nossa mente, claro, ela é uma coisa complexa, tem muitas áreas que a gente poderia colocar aqui, a gente vai conversar sobre todas elas, mas pensamentos é a primeira que vem em mente, porque é assim que nós pensamos. E os nossos pensamentos são importantíssimos. O que está acontecendo nos seus pensamentos? Você está consciente do que você está pensando nesse momento? Você está consciente do que eu chamo seus pensamentos queridinhos? Será? Aqueles que vêm, sabe? Aquele autodiálogo, aquela voz na sua cabeça que fala coisinhas que às vezes não são tão boas, inclusive. E como que é que a gente lida com os nossos pensamentos? Eis a questão. E, Darleide, hoje em dia existem modinhas que são extremamente rasas, que são extremamente superficiais e elas nos ensinam coisas que não são produtivas. Ih, já quero saber. Segura aí então, amiga. Quero saber que sejam essas modinhas, porque se tá modinha, tem muita gente fazendo. Então, segura aí, quero saber do que pode ser isso que você chama de modinha. Fala aqui um pouquinho com a Ana Flávia e você. Qual é seu conceito, sua ideia sobre limpar a mente? Uma questão muito importante é o gerenciamento desses pensamentos, né? A gente pensa automaticamente, então a gente precisa gerenciá-los. E quando fala de limpeza, Darleide, me vem muito à mente de que a gente deve evitar que se suje, né? Vamos pensar no ambiente de casa. É muito importante você limpar, mas é importante você conservar essa limpeza, pensando nos nossos pensamentos também, né? Aquilo que você ouve, aquilo que você lê, aquilo que você assiste no jornal, todas essas informações, elas entram para dentro de você e elas podem até te intoxicar, digamos assim, Sim. né? Então, nós somos o resultado de todas essas coisas que estão ao nosso redor, dos relacionamentos que a gente constitui, conforme eu falei, aquilo que a gente vê, aquilo que a gente ouve. E quando a gente fala em qualidade de pensamento, a gente também precisa falar muito das questões orgânicas, físicas, né? A Lana comentou um pouquinho. O que eu penso tem muito a ver com o que está acontecendo aqui no meu cérebro. A gente tem bilhões de neurônios que são conectados, que formam uma rede, que formam uma circuitaria onde a gente recebe estímulos, estão mandando estímulos o tempo todo, né? E, por exemplo, a qualidade dos nossos pensamentos depende muito do que está aqui dentro. A gente tem, por exemplo, os neurotransmissores que são muito importantes nessa comunicação entre o nosso cérebro. A gente tem, por exemplo, a serotonina, que é um neurotransmissor responsável, de uma maneira geral, pelo prazer e pelo bem-estar. Se esse neurotransmissor não está muito equilibrado no seu cérebro, seus pensamentos não vão ser bons pensamentos. Uma pessoa com depressão, por exemplo, ela tem uma alteração nessa substância, nesse neurotransmissor. E se a gente pensar como é que é o pensamento de uma pessoa que está em depressão? É um pensamento pessimista, de menos-valia, autodepreciativo, né? Então, veja bem, são questões externas e questões internas. Tudo isso orquestrando aí A sua vida. a sua vida. E muitas exatamente. vezes negligenciado do ponto de vista até do próprio conhecimento, de saber do funcionamento da fisiologia, de como Sim. o corpo realmente funciona, para que eu possa perceber o que falta, o que sobra, né? Que às vezes que a gente sobra também, sobra gordura, não sobra? Aí sobra na balança, aí você fica, oh Jesus, salva essa vida. Enfim, mas olha, muita gente mandando aqui já recadinhos. A Ana diz assim, este tema veio a calhar nesse tempo atual e principalmente na minha realidade. Preciso limpar a minha mente. Lana, então conta aqui pra gente, quais são essas modinhas que você diz que a gente pode estar considerando algo bom, mas que talvez não seja tanto assim? Que são? Perfeito. Desculpe. Perfeito, Darleide. Vamos lá. Uma das modinhas, existem algumas, mas uma delas que é muito popular, que eu acho que a grande maioria de nós já ouvimos falar, já encaramos essa modinha, é a modinha de pensamento positivo. Porque existem muitos gurus por aí que falam assim, não, é só você pensar positivo. E aí vai dar tudo certo.
Vai dar tudo certo na sua vida financeira, na sua vida pessoal, na sua vida profissional, vai dar tudo certo. É só você pensar, por exemplo, eu sou capacitada. É só você pensar, eu atraio dinheiro. É só você pensar, vai dar tudo certo, que vai de fato dar tudo certo. E eu, Darleide, eu tenho um problema muito grande com essa mudinha, porque para mim falta uma coisa muito essencial. Como você já disse na introdução, a nossa vida, ela não é simples. E ela não é positiva sempre. Infelizmente, nós estamos vivendo num universo que não é um universo perfeito, que não é nem um universo que Deus imaginou para nós. Então, nós estamos vivendo um universo que inclui pecado, que inclui a consequência do pecado. E a consequência cumulativa hoje é muito grande. Então, a nossa vida, ela não é perfeita, ela não é ideal e muitas vezes ela não é positiva. Por isso que esse pensamento positivo tem um problema nele. Porque o pensamento positivo não é necessariamente um pensamento saudável. Então, para mim, existe uma diferença muito grande entre pensamento positivo e pensamento saudável. Então, veja um exemplo, por exemplo. Eu posso falar assim: eu sou assim, eu nasci assim, eu sou quem eu sou, então que outros gostem de mim do jeito que eu sou. Esse pensamento é um pensamento positivo. Ele é afirmativo, ele me faz sentir mais segura, me faz sentir melhor, me faz sentir talvez menos ansiosa, etc. Mas será que é verdade? Será que é saudável esse pensamento? Será que ele ajuda a resolver os meus problemas? E isso tem muito a ver com a limpeza da mente, essa higiene mental, por quê? Porque se a minha mente estiver cheia de pensamentos positivos que são mentiras, que são insalubres, e isso é um problema muito grande. Então, como deveriam ser esses pensamentos? Se eu não os chamar de... Aliás, se eu entender o significado de um pensamento positivo que não seja consistente, verdadeiro, eu devo, então, pensá-lo de que maneira? Então, essa busca pelo pensamento saudável, pensamento que seja alinhado com a visão de Deus, sobre a minha natureza, sobre a minha missão e também as minhas reais capacidades. Então, por exemplo, se eu sei que me falta capacidade X no meu trabalho, não adianta eu simplesmente pensar que vai dar tudo certo. Não adianta eu cocriar a minha promoção, ou dinheiro, ou um salário maior. Não adianta, eu preciso correr atrás daquela capacitação. Então, o meu pensamento precisa ser honesto sobre isso. Por exemplo, um pensamento meramente positivo poderia ser: sou uma profissional boa e pronto. Um pensamento saudável seria: eu sei que eu tenho valor, mas eu também sei que me falta capacidade X. Por isso que eu vou estudar, eu vou fazer um treinamento, eu vou ler um livro, eu vou buscar uma mentoria, eu vou fazer a minha parte para eu chegar, para eu aperfeiçoar as minhas habilidades profissionais. Pensamento saudável é sempre mais elaborado, ele sempre reflete a realidade em seus detalhes, não é uma coisa simplória, sim ou não. Sou isso, sou aquilo. Eu sou muitas coisas, entre elas várias muito boas e algumas que precisam ser melhoradas. Pensamento saudável reflete isso. E com isso, Darleide, o pensamento saudável, ele me traz uma estabilidade mental, ele limpa todas as mentiras, tanto positivas quanto negativas da minha mente. Ele deixa a minha mente equilibrada, estabilizada. Eu consigo pensar, Lana e Ana Flávia aqui comigo, e meus amigos aí em casa, claro, que
É preciso entender, então, que às vezes a gente comete uma espécie de fraude emocional. Estou me fraudando no que diz respeito ao reconhecer que eu tenho deficiências que podem ser, tenho potencial. Tenho algumas áreas frágeis, tenho as fortes, mas quando eu nego que tenho fragilidades e apenas digo eu sou demais, eu sou incrível, maravilhosa, às vezes também cria uma superficialidade nessa vida, né? Exatamente, é como se você estivesse cuidando só daquilo que está mais por fora, mais aparente e não no interno, né? Uma coisa importante e interessante que a Alana falou, essa questão do pensamento saudável estar conectado com a realidade, né? E eu acredito, Darleide, que o pensamento positivo, o pensamento otimista, querendo dizer o pensamento otimista, ele é importante, ele tem o seu lugar. Mas se eu apenas pensar positivo e não tiver uma ação positiva, uma atitude positiva, isso vai ser meramente uma ilusão, né? Então, super importante quando ela fala de estar conectado com a realidade, quando ela fala em não desconsiderar as partes ruins, as fragilidades. E à medida a maneira que eu vejo essas minhas fragilidades, eu encaro essas fragilidades e tenho uma atitude positiva diante delas, aí sim eu consigo mudar a minha realidade interna, a minha realidade à minha volta. É isso. Nós estamos conversando hoje com duas profissionais que estão aqui no consultório de família hoje, fazendo você pensar sobre higiene mental. Olha essa pergunta que chega aqui. Então, como gerenciar um pensamento não desejado? Como controlar, na verdade, está escrito exatamente assim. Pensamentos que você não gostaria de ter. Como é que faz, Ana? A gente pensa a todo momento, né? E não dá para você parar de pensar. Mas a gente precisa gerenciar, a gente precisa administrar e a gente precisa selecionar. Eu acho que essa palavra selecionar, ela pode trazer muita coisa boa, né? No comecinho eu falei, Darleide, que uma boa higiene começa em não fazer uma sujeira, né? Então presta atenção àquelas coisas que você está vendo, que você está ouvindo. Presta atenção naquilo que você está fazendo, porque tudo isso vai influenciar na maneira como você se sente, na maneira como você pensa e na maneira como você se comporta, né? E assim, dá um exemplo simples, pode parecer simples, não é tão simples assim, mas um pensamento ruim, você combate ele, digamos assim, com um pensamento positivo. Então, se de repente, pensamento positivo com uma atitude positiva também, que é o saudável, né? Que é o saudável. E eu acho também, Darleide, que é importante a gente falar sobre otimismo, porque se a gente também ficar olhando para a vida sem enxergar aquilo que é belo, sem enxergar aquilo que dá certo, sem enxergar aquilo que é bom, vai chegar um momento que a gente não vai dar conta, né? Então, não é saudável, né? Não é saudável, exatamente. Exatamente. E fazer um exercício da gratidão, né? De olhar para aquilo que é belo, para aquilo que você tem. Você falava, por exemplo, que, e a Alana também comentava, que uma pessoa saudável, ela reconhece aquilo que ela tem de ruim, mas ela também reconhece aquilo que ela tem de bom e, sobretudo, as potencialidades, aquilo que ela pode desenvolver e aquilo que ela pode vir a ser, né? É isso. Lana, como é que você orienta os seus clientes a respeito de como gerenciar os pensamentos, os indesejados, os que você disse também chamou-os de pensamentos queridinhos e que muitas vezes estão ali insistindo, mas eles não são saudáveis, eles não são amiguinhos, são queridinhos porque se acostumou com eles, né? Mas não são saudáveis. Como é que gerencia esse modo de pensar? Darleide, aqui entra o processo de aprendizado. E nós já falamos sobre aprendizado um pouquinho também nas redes sociais, o fato de o pensamento que você ter hoje, os principais, esses queridinhos, que são aqueles pensamentos que vêm tão rápido que você nem nota eles. Você aprendeu esses pensamentos. Você não nasceu com eles, você não nasceu com linguagem, você aprendeu. Então você internalizou algumas das falas das pessoas ao seu redor, ali no comecinho da sua vida, e você internalizou esses pensamentos que hoje são tão rápidos na sua mente que às vezes você nem percebe. Então, quando a gente pensa em gerenciar esses pensamentos, em primeiro lugar, nós precisamos ficar cientes deles. Não tem como gerenciar um pensamento que eu não tenho a consciência que ele acontece, que ele vem na minha mente. Então, o primeiro passo sempre, sempre, sempre
é o diário de pensamentos. A pessoa aprende realmente a notar os seus pensamentos durante o dia, em situações diferentes, situações de estresse, bem como situações de tranquilidade ali, situações de nada demais acontecendo. Aprendemos a prestar atenção. Em segundo lugar, desafiamos os nossos pensamentos. Então a pergunta é: esse meu pensamento é verdade? Por exemplo, a pessoa pensa um pensamento muito comum: não sou boa ou bom o suficiente. Pensamento extremamente comum. Então a pergunta é: isso é verdade? Hoje, quem eu sou, a pessoa que eu sou, o adulto que eu sou, eu não sou boa o suficiente? É essa a realidade do universo? Para a grande maioria das pessoas, não é. Nós sabemos que nós temos valor, especialmente nós cristãos, nós sabemos o que Cristo fez por nós. Então, só por aquilo eu tenho valor. Só pela morte de Cristo que veio aqui para me salvar. Se não fosse nenhuma outra coisa, aquilo já daria valor para quem eu sou. Então, o pensamento eu não sou boa o suficiente, ele é mentiroso. Aí começa o processo de substituir, como a Ana Flávia falou, de escolher, de gerenciar o pensamento. O que vai preencher esse lugar? Então, eu posso falar algo na linha de: eu sei quem eu sou. Eu sou a filha de Deus, ou eu tenho valor. Sim, eu não sou perfeita, mas eu sei qual é o meu valor. E aí a gente entra nessa questão de, ok, agora substituímos o pensamento com um pensamento saudável e agora nós precisamos fazer esse exercício de fazer de novo, aplicar na prática, ensaiar esses pensamentos agora saudáveis. Então começa o processo de aprendizado, tudo do zero, basicamente. Então ficamos conscientes, desafiamos os nossos pensamentos e ensaiamos os novos pensamentos. Esse processo se repete de novo e de novo e de novo, o quanto for necessário para que o novo pensamento, o pensamento saudável, agora se torne automático. Muito bom, Lana. Nós estamos no consultório de família hoje ensinando, quer dizer, compartilhando com você aquilo que a gente entende ser urgente. O mundo está doente, portanto, nós, famílias no mundo, nós estamos vivenciando, eu costumo dizer assim, Ana e Lana, eu costumo dizer que nós podemos até sentir cheiro de morte no ar, no sentido de que as pessoas estão doentes do nosso lado, nossa família, a família do meu marido, 2 pessoas muito ligadas, muito queridas, morreram nesta semana, ou seja, nós estamos contabilizando mortos, além de todos os demais problemas que já se arrastam, além dos traumas, além dos medos, além das angústias de antes. É muita pancada na vida, não é fácil mesmo. Então a gente precisa pensar que assim como a gente toma banho para lavar o externo, assim como a gente escova os dentes, lava o cabelo, a gente precisa esvaziar um pouco a mente de tanto lixo, tanta informação, tanto engano, tanta mentira, tanta dor também. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre preocupação também. Como é que a gente faz para se lidar, né, para se livrar, eu ia dizer, mas lidar com tanta preocupação. Tem mais pessoas dizendo aqui assim, isso que eu sempre digo à minha filha em relação ao que vocês comentavam, meninas. Ela diz, ter pensamento otimista é fé ligada a atitudes, né, que você comentava. Não basta ter sonhos e não ter atitude para alcançá-los. É exatamente isso o resumo do que a Ana Flávia e a Svitlana falava para a gente. Esse tema é muito atual e necessário. Importante, principalmente agora, diz a Elzia, boa noite, muito obrigada a todas vocês pelo carinho. Muitas vezes fico com insônia de tanto pensar, isso me deixa estressada. Olha só, impede o bem-estar.
na vida, tem Sem dormir. dúvida, ela não consegue dormir e o sono ele é tão importante para a nossa saúde, importante para a consolidação das nossas memórias, importante para fazer essa higiene mental também. A gente precisa de um sono de qualidade. E quando a gente fala em preocupação, né, é uma pré-ocupação, uma ocupação que chega antes da hora, né? Isso é comum, isso traz junto uma ansiedade muito grande. Com uma ansiedade aumentada, a gente tem aí mecanismos também no nosso organismo, como por exemplo o aumento do cortisol, desencadeia um monte de outras coisas. Então a gente precisa se preocupar, a gente precisa tomar cuidado com isso e a gente precisa, Darleide, eu gosto muito daquela questão de viver um dia de cada vez. É claro que é importante, a gente precisa considerar que a gente precisa planejar sim, mas até isso a gente precisa usar do equilíbrio. Né? Porque assim, o amanhã existe, a gente espera que ele chegue para todos nós aqui, mas o que nós temos de fato é o hoje. Então hoje, agora, com essa preocupação, é realmente real? Eu realmente estou, vamos pensar numa situação, realmente estou em perigo, esse perigo é real? Eu posso fazer alguma coisa em relação a isso? Porque existem questões que não estão no nosso controle. Nesse momento de pandemia que a gente está vivendo, por exemplo, a gente pode fazer alguma coisa no macro? Não, a gente pode fazer no micro, né? Então, assim, eu uso a minha máscara, eu uso o meu álcool em gel, eu fico em casa, eu não só faço aquelas questões essenciais, eu estou cuidando ali do meu espaço. E se cada um cuidar do seu espaço e fizer a sua parte... Facilita para o mundo. Facilita para o mundo, exatamente. E melhora a qualidade de vida do indivíduo e dos que estão à volta e assim a gente faz um mundo melhor, cada um cuidando de si próprio, né? Muito bom pensar assim. E cuidar de si. Sim. E cuidar de si é cuidar do outro também, né? É isso. Nós vamos para o intervalo, voltamos, mas eu ainda quero saber como é que a gente lida com as preocupações. Tem uma ferramenta que nós queremos compartilhar com você. Tem um jeito de a gente sanar essa preocupação toda, como essa amiga que nos escreveu dizendo que não consegue dormir de tanto pensar. Vamos trabalhar isso ainda, porque isso é importante, tá bom? Até já, rapidinho, já estamos de volta com o consultório de família. Até já. Olha, a Ana Paula está dizendo que a Ana Flávia disse umas coisas muito legais sobre a reestruturação cognitiva. Muito bom! Parabenizando também as minhas convidadas aqui, Lana, Sweetlana, participando com a gente, as minhas convidadas e você aí de casa, que é sempre muito bem-vindo e bem-vinda, mandando suas mensagens pelas redes sociais. Ah, tem uma coisa que eu quero dizer para você que não sabe, porque tem coisa que tu não sabe, mas eu te digo, ó, tem revista aqui para você. É a revista Entre Família, é só você pedir, você quer? Pode pegar, leva para você, isso. Mas é assim, primeiro você entra em contato com a gente. 12 21 27 31 21, em horário comercial, 12 21 27 31 21, anota aí. Deixa no vídeo, tá? Deixa aí, Israel. Porque senão fica trocando toda hora. A menina ia anotar e você ia tirar do vídeo, não ia ser legal. Aí ele ia ficar pensando, e o número já ia atrapalhar. E pode ser também por WhatsApp, 12 982444449, porque a gente gosta de 4. 4 é uma coisa assim que traz um pensamento saudável. Isso tem segredo. Então é 982444449. Você vai colocar o número aí? Isso. Mas esse aqui é o mais difícil de eles anotarem, porque cheio de 4, aí confunde. Então você vai pedir a revista Entre Família, aí a atendente vai perguntar assim, qual foi o programa que a senhora assistiu, quem foi que sugeriu para a senhora ligar? Aí você diz, foi minha amiga Darleide. Aí eles vão abrir um sorriso e claro, a gente manda agora para a senhora, entendeu? Ou para o senhor, enfim, liga lá, pede a sua revista. E pode fazer pelo WhatsApp também. Você recebe o link, vai então ser ali conduzido a fazer o cadastro e estudar no seu WhatsApp, porque a gente facilita a sua vida para você aprender e viver melhor em família. Vamos continuando? Pois é, beijo para Ana Cecília.
Quando o estresse começa, eu pego meu crochê e esqueço até de mim mesma. Boa, boa, né, Ana Flávia? Eu acho que essa questão do estresse, essa questão de aliviar as preocupações, a gente precisa procurar aquilo que faz bem. No caso dela é o crochê, mas no caso de outra pessoa, pode ser um outro hobby, música, uma caminhada, uma Ajuda a limpar a atividade mente física. das preocupações, Nossa, né? sem dúvida, sem Muito dúvida. bem. Liga na Novo Tempo, me assiste de novo. A gente assiste tudo de novo no nosso canal lá no YouTube, tá? Tudo. O que tem de tema, o que pode ser? Não sei qual o tema que eu nunca tratei, não sei, porque não comecei ontem, né? Já tem assim uma história, restauração de casamento, mulheres, filhos, maridos, mãe, pai, todo mundo junto e misturado aqui no consultório de família, tá bom? Meu trabalho não começou de hoje em ajudar as famílias, há muito tempo, defendo o que são os valores da vida, os relacionamentos, defendo assim com unhas e dentes, que homens e mulheres sejam respeitados, que mulheres não sejam agredidas, violentadas, feridas em suas emoções, como nem homens, nem crianças, nem ninguém. Tá, eu sei, já fiz programas também sobre um cuidado especial que as mulheres merecem. Sabemos, historicamente, tem as suas dificuldades, mas sabe de uma coisa que eu sei, mas como não sei nada tão importante na minha vida, é que o Evangelho restaurou e restaura a confiança de como Deus nos enxerga. Quem é uma mulher para o Senhor? Quem é um homem para o Senhor? Que valor nós temos para Deus? Indistintamente, gênero para o Senhor, são todos filhos, são todos amados. Então, sinta-se amado, abençoado pela presença de Deus na sua vida, porque Ele te ama infinitamente. Que Deus abençoe a você e a sua casa sempre. Vamos continuando aqui com as meninas, falando, crendo que nós temos esse amor de Deus por nós e com este amor a gente aprende a coordenar a vida. Lana, volta aqui com a gente. Quero que você fale, por exemplo, sobre como é mesmo que a gente pode melhorar aí essa condição tão preocupante que muita gente tem. Aquele assunto que você fala sobre propósito, missão, ajuda a acalmar a mente, a melhorar aqui a higiene mental? E de que forma? Ótimo. Daleide, sabe que essas perguntas, as 3 perguntas existenciais, elas existem desde a antiguidade. As pessoas, desde que a gente tem a história por escrito, nós sabemos que os filósofos, os médicos pensavam sobre as 3 perguntas existenciais. Quais são? Quem eu sou? Da onde eu vim? Para onde eu estou indo? Ou seja, a questão de identidade, raízes e missão. Sabe, Darleide, eu não conheço uma pessoa que, tendo essas 3 coisas bem definidas, de tal maneira que ela consiga explicar para mim e para você em frases simples, ou melhor, explicar para uma criança de 6, 7 anos qual é a sua identidade, qual é a sua missão. Pessoa assim, ela não é somente resiliente. A gente falou sobre antifragilidade na última vez que eu participei aqui. Então, essa pessoa, ela é antifrágil, ela cresce com desafios, ela cresce com os gigantes que a cercam. A pessoa que tem definido quem ela é, para onde ela está indo, é uma pessoa que não é abalada por qualquer coisa. Uma pessoa que não é ofendida por qualquer comentário. Uma pessoa que é traumatizada por qualquer coisa que outro faz ao seu respeito. Então, missão e identidade são assuntos tão centrais para nós, que eu fico tão feliz que você tocou nesse tema, sabe? Eu acho que a gente poderia gastar muito tempo aqui falando, mas é um exercício que vale a pena todos que estão assistindo investirem nele. O tempo que é necessário para você entender quem é você, da onde você veio, para onde você está indo, por que você está nessa terra. E quem é você não é só o seu nome. Da onde você vem não é somente, eu sou de Curitiba. Não é isso que a gente está perguntando. A pergunta é muito grande, muito profunda. O que você aprendeu com uma pessoa?
Que tipo de circunstâncias você viveu enquanto pequeno? E os seus pais? E ali a sua comunidade no momento em que você estava crescendo? E a questão política naquele momento? E para onde você está indo? Isso tem a ver muito com a sua espiritualidade. Isso tem muito a ver com o que você está fazendo da sua vida, o que te faz apaixonado pela vida, certo? O que aquele tipo de tarefa que você vai fazendo sem contar as horas, aquilo que te absorve por completo, poderia ser a sua missão. A sua missão poderia ser sua família, seus filhos, sua educação, sua profissão, seu trabalho, sua espiritualidade, mas precisa ter alguma coisa. Só você sabe qual será para você. É o que a gente pode chamar de alguma forma como algo que dê sentido à vida, né? Algo que faça dar a você uma condição de pensar, eu existo com um sentido, com uma vida que é útil, uma vida útil na prática. Só que isso incomoda muitas pessoas. Muitas pessoas não reconhecem que valor tem, se tem missão. Eu recebo muitas vezes perguntas, pessoas dizendo, Darleide, eu não sei qual é a minha missão, eu não descobri ainda a minha missão. Olha, Lana, você tem razão, isso dá um programa, um outro programa, não é? Uhum. Mas vamos atender aqui algumas questões mais, tratando do tema higiene mental. Tudo que está sendo dito, vai anotando. Gente, aprende a assistir o programa anotandinho aí. Você tem aqui especialistas que você está ouvindo aí de casa, mas depois pode esquecer. Mas e se anotar? Já é um exercício para sedimentar ali conhecimento e facilita para que você ponha em prática. Vamos ver mais aqui. Eu fico tão ansiosa, penso tanto, fico com tontura e eu não consigo realizar as tarefas. Gente, às vezes a gente pensa que é só um modo de falar. Não, fulano pensa demais. É sério. Pensamento acelerado, pensamento que deixa o indivíduo tonto. Não consegue realizar as tarefas. Parece que a minha cabeça dá um curto-circuito. Tenho 2 filhos pequenos, muita bagunça e a casa toda para dar conta. Amiga, até eu fiquei meio tonta assim, pensando como que deve estar a tua vida, porque não é fácil não, né? Pensar cansa. Cansa, né? Gasta energia. E aí muitas pessoas concentram essa sua energia no problema, enquanto poderiam estar buscando a solução para aquele problema, né? Se ela passa o tempo todo pensando e gastando essa energia pensando, na hora que ela realmente tiver de fato que resolver, não vai sobrar nada, né? Então, a gente falou isso em outros momentos, a gente precisa gerenciar, a gente precisa administrar esses pensamentos. Uma coisa que ajuda muito é selecionar o volume de informação que a gente recebe. Informação, ela é importante para ser a base do conhecimento, mas ela é diferente de conhecimento. Né? Então, às vezes, a gente fica o tempo todo com a televisão ligada e quando a TV não está ligada, a gente fica com o rádio ligado. Muita informação. Muita coisa, muita coisa. Pode continuar. Então, a gente precisa tomar cuidado com isso. Seja seletivo. Acho que eu quero falar isso a noite toda. Seja seletivo. Cuidado com o que você está vendo, com o que você está ouvindo, porque isso já vai economizar metade do seu trabalho, né? Em fazer essa higiene mental. Proteja aquilo que vai te atingir, aquilo que vai chegar até você, né? É fazer uma perguntinha básica do tipo assim, o que você vai me falar? É notícia ruim? Não, então não preciso. Eu não preciso ouvir isso, né? Outro dia eu perguntei para uma amiga, mas como foi? Ela esteve doente e eu falei assim, mas como foi? Ela disse, amiga, foi tão sofrido que eu não vou nem dar o gosto de o diabo me ouvir falar aquilo de novo, do que ela passou, né? Então, eu não vou nem relatar, para não dar o gosto dele saber que eu sofri. Então, tem pessoas que se negam até relatar, e não é por uma questão assim de trauma e de dores que precisam ser trabalhadas em consultório. É dizer assim, passou? Passou. Então, chega, vou tocar aqui minha vida, porque eu tenho coisa boa para fazer, né? Olha só, além da Ana, que disse que fica tão ansiosa, ao ponto de ficar tonta, a Elza, por sua vez, ela diz assim, ó, consigo desviar os meus pensamentos, olha que coisa bonitinha, consigo desviar os meus pensamentos ruins, fazendo o quê? Fazendo o quê? Memorizando bons momentos, ouvindo uma boa música ou com um programa como o meu.
Porque isso é uma pessoa inteligente, com a mente limpa, brilhando, perfumada. Mas quando eu tenho pesadelos, aí fica difícil. Eu não tenho nada a ver com isso, né? Com seus pesadelos, porque eu tô aqui para te fazer bem no consultório de família. Lana, volta aqui com a gente. Como seria assim, por exemplo? Tem muita gente que se utiliza de práticas como meditação, enfim, outras. Cristão pode meditar? Como que cristão medita? É uma pergunta boa, né? É uma pergunta boa de saber assim, como é que medita? Porque pode ser um negócio esotérico, assim, aí o crente diz, Jesus, afastai de mim essa coisa. Mas o crente medita ou não medita? Ótima pergunta e tão relevante. Meditação é mais uma modinha que está entrando no nosso meio. Eu acho que uns 4, 5 anos atrás a gente mal ouvia essa palavra e hoje todo mundo está meditando, todo mundo está num grupo de meditação, enfim. Então é importantíssimo entender isso. A meditação oriental é uma meditação de esvaziar a mente e ficar unido com o cosmos, o universo. A meditação bíblica é de preencher a mente com a mensagem, com a lei do universo, com a lei de Deus e mudar a sua vida como resultado. Então, por exemplo, numa meditação oriental, eu poderia estar tentando me perder a minha individualidade, perder o senso de eu. Enquanto na meditação cristã, bíblica, o que eu vou fazer? Eu vou meditar sobre como funciona o meu corpo, por exemplo. E quando eu entendo como lindo é o funcionamento do meu corpo, o que vai acontecer na minha vida? Eu vou mudar a minha alimentação. Eu vou me alimentar de uma maneira diferente. Aí no próximo dia eu vou meditar sobre a lei de Deus e de como eu devo guardar o meu coração, ou seja, a minha mente. E como resultado disso, eu vou garantir uns minutinhos por dia daquele espaço mental que a Ana Flávia já referiu também, aquele espacinho para a gente conseguir realmente processar as informações que estão vindo. Não é? Então, como resultado da meditação bíblica, a minha vida vai mudar no sentido prático, no sentido muito palpável. Os meus hábitos vão mudar, porque eu estou preenchendo a minha mente com informações, com conteúdos saudáveis e edificantes. Tem um texto de Ellen White, uma escritora assim, que é minha paixão de vida, os seus livros, ela chega a dizer que nós faríamos bem se meditássemos na experiência de Cristo, no sacrifício de Cristo, ao menos 1 hora por dia. Então, essa diferença entre a meditação que esvazia a mente e a meditação que preenche a mente em se conectar com o Criador é que é a grande diferença. Você esvazia os seus pensamentos ruins, preocupação, seus temores, suas angústias, o que gera ansiedade, o que gera o medo, enfim. E aí, como gerenciando, tendo em vista tudo que nós já elaboramos aqui juntos hoje, vale a pena considerar esta última fala da Lana, de nos fazer entender que meditar na lei do Senhor, é meditar nos feitos do Senhor, meditar na palavra do Senhor, mas é meditar contemplando, pensando, como foi que Cristo passou aquele dia? Como era Jesus andando pelas ruas de Jerusalém? Como era o seu tempo com Maria? Como foi a relação de Jesus com os seus amigos? E quando Jesus não estava fazendo milagres, não estava com os discípulos, com quem ele estava? Você vai elaborando aqui em você pensamentos que te conectam com o céu. Eu acho isso tão bonito, e aí a gente não entende, né, Aninha? Quando muitas vezes nós lemos lá o salmista declarar, na tua lei medito dia e noite, a gente fica pensando assim, será que ele ficava meditando nos 10 mandamentos, só nos 10 mandamentos? Não matarás, não roubarás, não guardarás o sábado, será que é isso, né? Então você amplia essa visão, esse entendimento, não, eu vou me conectar com o Criador, aí eu me preencho dele. Eu acho isso bonito demais, não é? Muito, muito bonito. Muito bom.
Tem comentário aqui que a gente dá super atenção a você aí, tá bom? Deus preparou esse programa para hoje e para mim, diz a Lulu. Encontrei esse programa sem querer. Eu estou enfrentando uma crise de pânico e hoje foi muito difícil para mim. Preciso mudar os meus pensamentos, eu quero aprender. Ai, que coisa linda! Se nós pudermos te ajudar ainda mais no programa de hoje, Deus seja louvado por isso. Vamos falar um pouquinho sobre, falamos agora sobre meditação, né? Se conectar com o Criador, se conectar com a natureza, sair, quer dizer, tá difícil de sair, mas sabia que há estudos que mostram que até contemplar uma imagem na tela do seu computador de natureza já alivia o estresse mental? Tô certo ou tô errada, Flávia? Sim, tá certo. E me chamou a atenção essa última mensagem que você leu, ela falando sobre a ansiedade, falando sobre o pânico. Uma coisa que a gente pode usar muito simples e prático é a questão da respiração, Darleide. Uma respiração consciente. Você pode pegar 5 minutinhos. Faz aí pra mim, faz aí, como você seria? Você pode pegar 5 minutinhos, senta na sua cama, senta no seu sofá, coloca as mãos de uma maneira confortável. Só para relaxar. Só para relaxar. Fecha os seus olhos. E você inspira com calma, devagar, porque às vezes o nosso respirar também é automático, A gente né? nem presta atenção, E às vezes a gente fica ofegante, aquela respiração curtinha, então uma respiração mais profunda, ela faz com que os seus pensamentos oxigenem o seu cérebro e você pode se sentir melhor assim, em minutinhos, né? Então é você sentado de uma maneira confortável, fechando os seus olhos, respirando profundamente, soltando o ar. Isso é um exercício que vale a pena ela tentar fazer. Muito bem. Lana, pode ser deitado também esse exercício? Eu fico daqui para lá, tá? Eu sei que, só para compartilhando aqui. A Aninha falou agora sobre fazer sentado, essa respiração. Aí já chega a pergunta, né? Pode fazer deitado, pode fazer de outra maneira? Pode fazer na posição que você quiser, que você preferir. Pode ter musiquinha ou nada. Pode fechar o olho ou não. Pode o que você quiser. O principal ali realmente é respirar e buscar respirar cada vez um pouco mais fundo, um pouco mais lento. Darleide, às vezes só para deixar uma coisa muito prática, mensurável, a gente coloca a respiração como 4-8, por exemplo. Então, você inspira por 4, você vai contando. Então, e detalhe, gente, inspira pelo nariz, expira pela boca, tá? Isso ajuda na respiração diafragmática. Funciona. Então, você vai inspirando pelo nariz. 1, 2, 3, 4. E aí, você expira pela boca por 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aí, cada vez, você vai contando mais devagar e mais devagar. Então, lá no finalzinho, daqui uns minutinhos, você já vai estar respirando tipo 1, 2, 3, 4, entendeu? Então, aí, esse relaxamento progressivo que você vai sentir no seu corpo, super gostoso, essa respiração, ela vai te acalmar. Por quê? Porque o seu corpo não pode ser agitado e relaxado ao mesmo tempo. Não tem como. Deus criou assim. Então, se você relaxar intencionalmente o seu corpo, a sua ansiedade vai melhorar, pelo menos naquele momento. Aí você vai gerenciando os pensamentos para criar um efeito mais duradouro. Mas ali no primeiro momento é um ótimo exercício. Muito bom. Obrigada, viu, Ana, de lembrar dessa inspiração. Essas minhas convidadas, gente, que seria de mim sem elas, não é? Eu me lembro agora, Ana, Lana e meus amigos aí, que eu tenho uma amiga, Kedma Nascimento, que já esteve comigo em alguns programas maravilhosos, lá em BH. Beijo para você, Kedma, irmã da minha outra amiga, Reivli, maravilhosa. E ela sempre diz assim, gente, no banho acontece tanta coisa, e ela fala das ideias e do que flui quando você está no banho. Enfim, ela gosta muito de falar por esse prisma do relaxamento também no banho. Então, tomar um banho com um pouco mais de calma, o chuveiro talvez não precisa ficar tão aberto, não gastar água, né, minha gente, que também não é assim. Mas ficar um pouquinho mais de tempo lá, consciente do que está acontecendo, aquela água. Hoje à tarde, para mim, foi tão gostoso isso, sabe? Eu nem tenho pensamentos acelerados, eu não sou uma pessoa ansiosa, graças a Deus consigo lidar super bem com a vida, mas quando eu
paro para prestar atenção no que eu estou fazendo e como é bom, um simples banho, eu fiquei pensando, gente, eu devia ter tomado outro banho hoje para ficar tão legal quanto está agora. Aí saio para fazer uma atividade que eu gosto, venho aqui trabalhar, atendo a vida com o que ela me oferece no presente. Tá bom aqui. Eu sou daquelas pessoas que todo dia faz comidinha em casa. E eu todo dia, e não é somente uma das vezes, de vez em quando, é todas as vezes eu pergunto pro meu marido, amor, tá bom? Eu gosto de saber, eu mesma digo, tá legal, eu sinto sabor, eu gosto daquilo, do que está acontecendo agora. Isso ajuda também a melhorar aí, a higienizar a sua mente, a gente ficar agora, nesse momento, pensar. Então a respiração é agora. Não é respirando para amanhã, não, respirando agora, nesse momento, tá bom? Darleide, você também comentou da questão da alimentação, né? Você disse que faz comida todo dia. Amiga, adoraria ser essa que faz comida todos os dias, mas um dia eu ainda chego lá, tá? Mas essa questão de sentir o sabor do alimento, antes de você levar o alimento à boca, gosto muito de fruta, sente o cheiro dessa fruta, Boa. Que a sua experiência ela vai ser diferente, né? Boa, muito bom, é isso mesmo. Meus amores, também é uma coisa para investir, tá? Também é uma coisa para investir com seriedade. Eu fiz agora, recentemente, ainda está acontecendo, mas foi uma ideia assim, que eu tive de ir lá nas minhas redes sociais, com os meus seguidores, minhas seguidoras, você me acompanha, vocês veem, participam comigo também, né, Lana? De desafiar as pessoas a darem mais atenção à comida. O que teve de gente, o que tem de bênçãos de pessoas dizendo, depois que eu passei a minha orientação de nutricionista, tá? Não era eu lá dando receita, nem copiando alguma coisa do Google. Tinha a minha amiga, a doutora Cleonice Pereira, do @8quecura, uma maravilhosa profissional, orientando as pessoas durante 3 dias. Dieta líquida, 3 dias alimentos crus, tudo orientado, todos os dias nós fazíamos lives, encontros. Os relatos de pessoas que não dormiam direito passaram a dormir. Pessoas ansiosas que passaram a viver aqueles dias e posteriormente, porque não quer mais abandonar essa vida, né? De se cuidar, de pensar no que está no seu prato. Aí eu te pergunto, está no seu prato morte ou vida? Aí você quer ter vida serena, pensamentos serenos, mas está lá um bolo de chocolate deste tamanho. Aí senta e come. Eu queria tanto ser serena, com esse chocolatado todo na cabeça. Jesus não tem pensamento que tenha paz desse jeito. Então, serenando a vida passa por serenar os seus hábitos. Você falou de sono hoje. Como é importante o sono para a higiene mental, né? Sem dúvida. E o sono, ele tem que ser reparador, né? Então, uma boa noite de sono vai interferir na qualidade do tempo que você passa acordado. E aí a gente pode aproveitar, Darleide, para dar algumas dicas, porque algumas pessoas falaram disso, né? Pensa tanto que nem consegue dormir. Rapidinho para a higiene do sono, né? Você tem que estar num lugar tranquilo, você não pode ter comido muito, né? É bom não se alimentar tanto, mas também não pode dormir com fome, porque isso atrapalha. A questão do escuro, para aumentar a produção da melatonina, que é o hormônio do sono. O lugar precisa ter uma temperatura agradável. Essa higiene, ela também é importante para que você consiga dormir bem e que você tenha esse sono reparador, né? Cuidado com o ambiente. E olha, meus amores, não é dormir de madrugada, não. Isso não higieniza, isso suja a mente, porque não descansa, não tem todos os processos devidos de uma boa noite de sono. Quando a gente dorme melhor, no dia seguinte a gente tem mais capacidade até de resolver os problemas. Tô te falando. Sem dúvida. Sério. Atenção, concentração, todas essas coisas. Tem pesquisas que indicam que pessoas que não dormem bem, aliás, não dormiram à noite durante os estudos, né, as pesquisas, elas davam sinais de esquizofrenia. Pessoas que não tinham nenhum sintoma, mas foi identificado isso, que é justamente a confusão mental. Esquizofrenia, obesidade, problemas relacionados a diabetes, até mesmo problemas cardiovasculares, né? Um risco maior para o derrame cerebral, então é muito importante. Em média, a gente fala 8 horas de sono. Algumas pessoas precisam de um pouquinho mais, um pouquinho menos, também dependendo da idade, da fase do desenvolvimento, mas isso é muito importante. Obrigada, viu, Ana? Só lembrando que, assim, a pesquisa da qual eu me referi, já falei disso aqui outro dia, ela diz, assim, pessoas
tidas como normais, não têm nenhum quadro de doença mental, mas por não terem dormido no dia seguinte, ao passarem pelos estudos elaborados para tal registro, elas estavam com confusão mental. Elas estavam desconhecendo pessoas, elas tinham mania de perseguição, assim, sabe? O que está acontecendo? Tem algo estranho? Sério? Então dorme que amanhã vai ser melhor, tá bom? Lana, muito obrigada, viu? Deus abençoe a você, foi ótimo. E você nem te dei tempo de falar do sono, mas o menino disse aqui, ó, acabou. Tu acha? Coisa estranha? Próxima vez a gente fala, Darleide. Eu que agradeço, foi um prazer muito grande, como sempre. Obrigada, Deus abençoe você. Meus amados aí de casa, obrigada pela companhia. Deus os abençoe em todos os sentidos. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Descanse em Deus. Vai orar agora? Quando você levantar da oração, não se preocupe. Deus está cuidando. Beijo, até mais.